pessoal da primeira série do ensino médio. Sejam muito bem-vindos, professoras, estudantes, professores queridos. Sejam muito mais do que bem-vindos. Acheguem-se, porque toda quinta-feira é dia de filosofia aqui no Centro de Mídias. É sempre um prazer estar com todos vocês. E é sempre um prazer estar com você também, Ti. Prazer é meu, Mafê. Para a gente conduzir, então, essa aula, né? Que hoje é uma aula um pouco diferente, é uma aula de revisão, né, Ti? Sim. Bom, então, pessoal, aula de revisão, né? Deixa eu cumprimentar também, melhor, né? Meu nome é Thiago Lazzarin, professor de filosofia, primeira série do ensino médio, mais uma vez com vocês. Então, hoje, quem me viu já há algum tempo percebeu que eu estou diferente, né? Eu não estou em pé. Eu costumo ficar em pé do lado da projeção dos slides. Agora eu estou aqui sentado. Por que eu estou sentado aqui? Porque eu pretendo, nessa aula, abrir para interação mais do que nunca, né? Então, geralmente, quando eu estou dando aula, eu fico concentrado, não leio muito chat durante a aula, depois da aula eu leio. Mas agora eu estou aqui à disposição de vocês, professores, estudantes, para que a gente possa discutir o que já foi dito nas aulas de filosofia, né? Então, acho que tem muitas perguntas que eu não consigo responder enquanto eu estou dando aula, e eu pretendo fazer desse momento que eu estou aqui com vocês, um momento também de esclarecer alguma dúvida, esse tipo de coisa, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu já até vou passar os slides aqui. E vamos recordar, né? Esse slide já passou, eu já passei anteriormente, mas vamos lembrar então do tema, né? Ciência e senso comum. Durante essa aula, o meu objetivo foi caracterizar esses dois tipos de saberes e também reforçar que eles têm características muito diferentes, não de que um seja superior ao outro, mas que um tem determinadas uma forma, né? Uma forma de conhecer o mundo, e o outro é totalmente diferente. E que, em algum sentido, inclusive, dialogam, né, Ti, um com o outro, uma vez que, bom, nenhuma ciência surge do nada, nem se faz no vácuo, né? Então, em alguma medida, aquilo que hoje a gente toma por conhecimento científico, ele se inicia, de repente, com algumas falas e algumas ideias que são oriundas, assim, do senso comum. Então, todos os tipos de saberes se dialogam, né? Mantêm algum grau de diálogo entre si, não é? Então, vou até te pedir um favor, Mafê. Enquanto eu estiver falando aqui, eu só vou comentar isso que você falou. Vamos lá. Dê uma olhada se tem professores aqui no chat que estão trazendo, não só dessa aula, mas de alguma outra aula, eventuais dúvidas que não puderam ser sanadas no momento. Combinado, né? Tio. Eu vou Obrigado, viu? aqui. Então, é o seguinte, ó. Então, quando eu apresentei pela primeira vez esse slide, eu quis chamar muito a atenção do seguinte, de que se trata de uma breve caracterização. A Marilena Chauí, nesse momento, ela não fez uma extensa revisão do que é o senso comum, do que é a ciência. Ela disse, olha, se nós pararmos para pensar rapidamente e caracterizar essas duas formas de conhecimento, nós vamos falar o que delas? Vamos falar isso. Então, que o senso comum ele é subjetivo, que ele opera por analogias, que ele é individualizador. Então, essa questão da individualização, só comentar com vocês brevemente, acho que todos aqui já ouviram falar da frase gosto é gosto e não se discute. E cada um tem o seu, então a gente não pode nem discutir, já que cada um tem o seu, né? Exatamente. E que também é uma frase do senso comum, né? Também. Se a gente for parar para pensar, essa própria frase ela é do senso comum, né? Exato. Então, essa questão de que subjetivo traz muitas outras questões além dessa, né? Então, por exemplo, se é um conhecimento subjetivo, significa que é aquilo que eu acho, é aquilo que eu sei, né? E, de fato, é mesmo. Quando nós falamos do senso comum, isso tem a ver com uma impressão primeira que nós temos da realidade. Nós podemos falar também, como eu já enfatizei, do preconceito. Então, tem falas preconceituosas no senso comum. Tem falas que não são apenas preconceituosas, mas também discriminatórias. E outras falas ainda mais graves, né? E então, se nós formos pensar bem, o senso comum também tem, em algum sentido, implicado o racismo, né? Então, existem muitas falas que são
pensadas como senso comum, que também são falas racistas, falas misóginas, falas trans, homofóbicas, né? Então, isso é uma parte daquilo que nós estamos falando sobre o senso comum. Então, outra coisa importante para tirar a dúvida esse é um determinado sentido do senso comum que nós estamos comentando. Tem um outro sentido ainda de senso comum, que é aquele que nós comentamos aqui a partir do Boaventura de Souza Santos, aproximando o senso comum também de um saber popular, ou então de um saber que não foi legitimado pelas instituições jurídicas ou por instituições políticas, e ainda há muitas outras, né? Ou da ciência principalmente. Então, tudo que não é ciência é senso comum, e se não é ciência, então deve ser desqualificado. Tá certo? Então, só quero chamar a atenção para isso, de que existem acepções diferentes da palavra senso comum. Essa primeira acepção que eu estou comentando com vocês diz respeito ao aspecto preconceituoso, que também pode ser grave do senso comum. Tá certo? Inclusive, Ti, em relação a uma das características que você traz para a gente, né, como inerentes ao senso comum, de acordo com a professora Marilena Chauí. Então, a Chauí, ela coloca para a gente, né, o senso comum, ele tem esta certa natureza generalizadora, né? Então, ele não se debruça, não enxerga muito bem a heterogeneidade, ele é bastante homogeneizador num sentido assim, né? Por exemplo, gosto não se discute. Como se essa fosse uma verdade absolutamente universal. Então, quer dizer que se eu e o professor Tiago discutirmos algo do âmbito do gosto pessoal, isso não pode ser feito segundo o senso comum, que é altamente generalizador, né? E aí o professor José traz para a gente, então, na fala dele, o senso comum, ele é um redutor de complexidades. E, de fato, né, porque se a gente pegar determinadas falas do senso comum, nossa, uma que me deixa pé da vida. Toda mulher é ruim no volante. Não, tem até uma frase que o pessoal usa assim, ó. Mulher num volante é um perigo constante. Né? Essa é uma frase que o senso comum propaga. E que é desmentida, né, pelos dados até da segurança pública. Exatamente. Né? Porque parece que o maior número de acidentes, eu não tenho esses dados aqui, mas eu acho que a gente pode confiar nisso, de que são provocados por homens no volante. Exatamente. Né? Que são mais imprudentes. E também porque tem toda essa questão atrelada a essa masculinidade, que significa da celeridade. Então, é o homem que é veloz, que se transporta de um lado para o outro em alta velocidade, enquanto a mulher deve ficar em casa, cuidando do lar. Esse tipo de pensamento, que é um pensamento, eu não vou dizer nem que é do senso comum, é um pensamento de uma sociedade patriarcal, machista e etc., que naturaliza, né? Então tem essa expressão, essa palavra também, que é da naturalização de coisas que não são verdades. Exato. Então você naturaliza preconceitos, você naturaliza discriminações. Então é disso que nós estamos falando. Essa questão da generalização quanto à heterogeneidade é interessante, porque eu também já comentei numa aula passada, aquela frase, onde há fumaça, há fogo. Essa frase em si, ela não é uma frase que é grave, no sentido de que ofende alguém nem nada, mas também é uma frase do senso comum, e tem esse outro aspecto do senso comum que é legal de ser ressaltado, que é, por exemplo, o fogo e a fumaça, porque os nossos sentidos, eles nos informam essa proximidade, nós logo já associamos coisas que são de naturezas distintas, ou que não tem uma relação de causa e efeito que seja direta. É aquilo que os nossos sentidos informam e não o que objetivamente ocorre. Então é dessa forma que nós também pensamos no senso comum e nessa incorreção também, né? Porque não é só onde há fumaça, há fogo. Existem a questão da fumaça e do fogo, são dentro da ciência tratadas de outras formas, né? Então, por exemplo, a questão do calor. Então, a física tem a disciplina termodinâmica, que vai pensar na questão de como que se dissipa, enfim, o calor, como que o calor ele pode se transformar os estados das matérias, né, da matéria, os estados da matéria. Então,
e esse conhecimento da ciência nos conduz a um outro lugar que não esse do senso comum, né? Então, eu não estou dizendo aqui que a ciência é superior, nem nada disso ao senso comum, mas as implicações de um pensamento científico são de uma ordem totalmente distinta das implicações do conhecimento do senso comum. Então, é disso que nós falamos quando nós propomos essa frase generalizador quanto à heterogeneidade. Por exemplo, estabelecimento de causalidades aleatórias. Isso aparece muito, muito no senso comum, né? O meu pai, por exemplo, há uns 15 anos atrás, quando começou essa coisa de Wi-Fi na nossa casa, porque até então a gente só tinha aquele modem discado, né? Os nossos estudantes acho que não vão nem lembrar disso, mas antes do Wi-Fi a gente tinha o modem discado, né? Aí, uns anos atrás, o meu pai instalou o Wi-Fi na casa dele, né? Aí agora ele estabelece causalidades aleatórias para tudo vinculadas ao Wi-Fi. Então, por exemplo, queimou o chuveiro, meu pai já fala: é o Wi-Fi. Caiu um quadro da parede, é o Wi-Fi. Que meu pai tá então perpetuando essa ideia das causalidades aleatórias que são muito típicas do discurso do senso comum. Que tem né? um componente interessante também, porque pensando assim, é uma forma até mais cômoda da gente se livrar dos nossos problemas também. De alguma forma é. O senso comum, ele também induz a um certo conformismo, nesse sentido de senso comum que eu estou colocando, tá certo? Então, a ciência, ela nunca vai se satisfazer com respostas fáceis. Já o senso comum é o contrário, as respostas simples do senso comum já nos permitem satisfazer. Isso tem a ver com uma crença, isso tem a ver também com dogmas, né? Tem a ver também com uma herança cultural que nós temos, né? Interessante porque, olha, eu até fiz a revisão dessa aula e não de outras, porque eu acho o momento histórico que nós estamos passando muito importante, no sentido de que a ciência deve ser muito valorizada e a não observância dos preceitos científicos, a anticientificidade, ela no momento se apresenta muito perigosa para nós, né? Então, é muito importante a gente falar de ciência, sim, em vista de todos os acontecimentos políticos que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque é a ciência que tem pautado também aquilo que nós lemos no jornal, aquilo que nós lemos nas redes sociais, assistimos na televisão, discutimos nas escolas, nas nossas casas. Então, pensar na ciência, e não apenas para endeusar a ciência, mas pensar na natureza da ciência, então do que consiste a ciência hoje, é algo que é importante até para nós mesmos nos pensarmos, ou seja, para nós refletirmos a nossa própria vida, tá certo? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, olha só, continuando o slide, estabelece causalidades aleatórias, que foi o que a Mafê acabou de dizer, é mistificador da ciência. Interessante, pessoal da primeira série, que logo na aula que vem eu vou falar do conceito de esclarecimento, a partir de dois teóricos, que são Theodor Adorno e Max Horkheimer. E esses pensadores, eles mostram com muita propriedade que o conhecimento, essa razão esclarecedora, ela também tem um aspecto de mito, né? Ela também mistifica, mas isso eu não vou falar eu vou falar mais na aula que vem, mas quando eu digo aqui mistificador, né, da ciência, significa o seguinte: bom, a ciência, como eu acabei de falar, ela não se contenta com respostas fáceis. O que move a ciência é a dúvida, o que move a ciência é o questionamento. A busca da verdade, ela nunca termina, né? Então, por esse aspecto da ciência, porque ela não se conforma com as respostas que estão dadas, então mesmo que exista uma resposta que esteja estável num determinado momento, a ciência ela pode sim, com essa mesma resposta, se debruçar sobre ela e ainda duvidar do seu alcance, dos seus limites. Então a ciência ela realmente tem um trabalho incansável, e é por isso que nós sabemos muito sobre micro-organismos, sobre corpos extremamente que são invisíveis, né, que nós não temos acesso com a nossa sensibilidade, com os nossos órgãos sensoriais.
Então, a ciência, porque ela não para, ela consegue justamente imergir nessa realidade e ampliar essa realidade, né, de formas que nós jamais pensávamos antes. E um aspecto muito importante da ciência é esse, é o dessa criação de realidades, de conceitos. Eu já comentei isso também a respeito dos paradigmas do Thomas Kuhn, que mudam, né, os paradigmas mudam, muda também a realidade que nós percebemos, né? Então, como que a ciência nos permite perceber outros aspectos da realidade que não são dados, tá certo? Então, quando nós falamos da ciência, nós estamos falando no sentido de que ela trabalha contra o mito, no sentido de que esse mito é um mito que obscurece a realidade, que obscurece aquilo que nós poderíamos chamar de verdades, né? Então, esse obscurantismo é sinônimo nesse sentido de mistificado, né? Ou de mito, tá bom? E aí, Mafê, você tem... O que está rolando aqui no chat? Vamos ver um pouquinho? O professor Marcelo, ele lembra, né, Ti, de acordo com o que você vai trazendo aqui para a gente, o professor Marcelo lembra que muito disso está relacionado àquela aula que a gente teve algumas semanas atrás sobre o espanto. Então, a filosofia enquanto comprometida, assim, com essa atitude do espanto, né, perante a vida, a atitude daquele que olha com olhares mais aprofundados, olha com olhares que querem sair do que seja absolutamente natural, né? Então, bem lembrado, o professor Marcelo, estão bem conectadas as ideias que a gente vai trabalhando no decorrer do curso. E olha só como é diferente essa aula. Já estou olhando 2 comentários aqui, uma da Lucília e outro do professor Alexander, né? O professor Alexander fala, antes da ciência e a filosofia, e a professora Lucília fala, podemos considerar que os conhecimentos milenares trazem elementos de ciência? Então, acho que vou tentar responder os dois, né? Assim, não estou fazendo uma absoluta dicotomia entre filosofia e ciência, mas se nós formos até Aristóteles, por exemplo, ele tem a sua diferenciação entre ciência e filosofia, e mais tarde, no Renascimento, essa diferença ela ficou ainda mais consolidada, né, dos aspectos do que um aborda e do que o outro trata, né? E mais contemporaneamente ainda a gente vê que são campos com a sua própria matéria, né? Com o seu próprio objeto do conhecimento. Então a filosofia, o objeto, por exemplo, nós temos na filosofia a ontologia, né? Descobrir a essência dos seres, ou então a epistemologia, né? Os limites, as condições de conhecimento que nós temos. Então, a filosofia, e que pode ser também a filosofia da ciência, nós falamos do Thomas Kuhn anteriormente, existem sim domínios diferentes desses 2 campos de saber, mas eles sempre se conversam, né? Então, não há uma barreira que limite absolutamente um e outro. E se vocês se lembrarem também, exatamente na aula passada eu estava falando de filosofia com Gilles Deleuze, ele estava dizendo que a ciência, a matéria da ciência é criar funções e a matéria da filosofia é criar conceitos. Então nós temos assim muitos autores que vão nos ajudar nessa tarefa de saber a especificidade de cada um desses domínios. E ainda com Deleuze, ele aproveitou e disse, olha, o que une a ciência e a filosofia é o ato de criação, ou seja, uma se inspira na outra no sentido de que ela pode pegar para si um método ou então uma ideia, na verdade é isso, ela pode pegar uma ideia que é de uma outra área, mas que dentro da área dela vai causar ou vai desdobrar a sua arte, a sua ciência, enfim, a sua filosofia de um modo ainda mais completo, né? Então, o trabalho com esse material ele pode ser ainda mais desenvolvido, ainda mais elaborado, com essas relações que se estabelecem entre esses diferentes campos do saber, né? Então, isso é uma parte da resposta, e a outra parte da resposta sobre se os conhecimentos milenares eles têm uma serventia para a ciência, certamente, geneticamente, a ciência, né, até com Durkheim, pensando no nosso célebre sociólogo Emile Durkheim, ele vai mostrar justamente até que a religião e a ciência elas têm ali um laço genético, assim, né, que os
os dois conhecimentos, um acaba onde o outro começa, mas a gênese, né, da ciência e desses outros tipos de conhecimento está na nossa cultura, né? Então, não há essa dicotomia, tá certo? Eu acho interessante também te mencionar, quando o professor Alexander traz esse comentário que você já trouxe também um pouco, né? Antes da ciência, a filosofia, pergunta o professor Alexander. Eu acho legal a gente pensar, assim, talvez não antes, antes ou depois, né, num sentido cronológico e nem num sentido da relevância, mas pensar que, ao longo da história da filosofia, quase sempre ela esteve de frente com diferentes ciências. Então, de braços dados e conversando muito com diferentes ciências. Então, se a gente retroagir lá para a Grécia Antiga, que os ocidentais e a história da tradição se acostumou a chamar de berço da filosofia, né? Então, essa filosofia nascedora, lá na Grécia, ela estava num bate-papo assim, ó, de mano mesmo com a física, entendida a física na Grécia. Né? Depois, quando a gente chega na modernidade, a filosofia está naquele bate-papo assim, ó, com a psicologia, com o Kant e o Nietzsche, trazem a filosofia nessa linguagem da psicologia. Né? Hoje, a filosofia está nesse bate-papo o tempo inteirinho, com a linguística, por exemplo, com a sociologia, por exemplo. Né? Então, é interessante a gente pensar, talvez não tanto a filosofia como aquilo do antes, ou do depois, ou do maior, ou do menor, mas como aquela que está num constante, perpetuado diálogo com as diferentes formas de se fazer ciência. E eu gostei desse exercício aqui de filosofar, né? Eu estou vendo aqui que a gente não tem tanto tempo assim, mas eu achei legal que a Mafê trouxe. Eu só vou mostrar para vocês o slide. Esse slide, para constar, ele já passou anteriormente nas outras aulas. Nós não temos aqui o objetivo de passar por todos os slides, porque esses slides que estão nessa aula, eles são simplesmente o resumo ou a revisão do que já foi passado para vocês, né? Mas então, enquanto vai rendendo a nossa conversa com os professores aqui no chat online, direto, acho que é mais proveitoso isso, né? Esse bate-papo que nem sempre eu tenho oportunidade de ter com vocês. Então, pensando no que a Mafê falou, uma das coisas importantes que a filosofia nos ensina tem a ver com essa criação de conceitos, como eu falei a propósito do Gilles Deleuze, né? E uma outra coisa importante também é que, bom, como na aula que vem eu vou falar da dialética do esclarecimento, nós podemos pensar nesse pensamento dialético, né? Que nos ensina, entre outras coisas, a contemplar a realidade, não só contemplar, mas também intervir na realidade, admitindo o contraditório, admitindo também que esse dualismo estático, estável, de um pensamento puramente analítico, ele pode ser criticado. Então, a dialética é um pensamento que tem a ver com esse movimento, que tem a ver com esse mover-se de uma afirmação para uma negação, e a partir disso construir uma síntese dessas duas coisas, e esse movimento ele tende a se desenvolver, né? Então, é muito legal a gente pensar filosoficamente, pensando também não apenas em termos binários, termos excludentes, ou é um, ou é outro, ou é isso, ou é aquilo. A filosofia nos ensina justamente a criticar e a refletir a respeito da realidade de uma forma que nós possamos criar esses deslocamentos, a fazer esse pensamento mover-se, né? Então, uma das atribuições da filosofia é justamente essa, da gente sair dessa inércia de pensamento e conseguir nos criticar a realidade em que a gente vive para que a gente possa transformá-la. Então, a filosofia, nesse sentido, ela também tem um caráter prático, que tem a ver com a praxis, que é um outro conceito do qual nós já falamos também. Então, essa questão do pensamento e da ação e de um ser a extensão do outro é algo que a filosofia também nos proporciona como uma ferramenta do pensamento, né? Então, essas coisas todas que nós estamos abordando aqui, elas são realmente importantes para pensar a filosofia, bem como a ciência e também o senso comum. O senso comum nem sempre pode proporcionar essas ferramentas todas que eu acabei de falar para vocês.
A ciência e a filosofia, nesse sentido, elas andam muito uma ao lado da outra. Então, eu falei do Thomas Kuhn, mas eu falei também do Foucault. Essas duas pessoas, uma é da filosofia, o Foucault, o Thomas Kuhn da ciência, e tiveram descobertas que andaram em paralelo, tá certo? Mafê, eu vou já me despedir. Você tem algo a dizer? Tia, eu quero me enganchar na sua despedida aqui, mas eu quero me despedir assim, fechando com chave de ouro com a fala do professor Beltrán, que diz assim pra gente: até a próxima dúvida. A gente se encontra. Ótimo, eu adoro a dúvida. Eu gosto mais da dúvida do que da certeza. Que a dúvida é a filosofia, não é? Exatamente. Duvidar é o amor refletir ao filosófico. saber. É isso aí. Então, até a próxima dúvida, gente. Um beijo a todos. Um beijo.